Shalom, shalom! Glória a Deus, em nome de Jesus, amém? E hoje é terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Nós estamos nesse período de 50 dias, onde nós estamos nessa jornada de Yom Teruá, né? O que é Yom Teruá? Yom Teruá é o dia das convocações. Em todo tempo, o Senhor está convocando o seu povo, a igreja, para que nós nos apresentemos diante dele e se chegamos diante do Senhor em graça, em glória, nos ajuntando como igreja para estar sempre junto com o Senhor. Amém, queridos? Olha, sem Deus nada nós poderemos fazer, querido. Ele é a razão de tudo em nossas vidas. Ele é a vida que flui dentro de nós. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa terça-feira, Pai, aonde acendemos a chama do entendimento, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar o nosso dia chamado hoje. Pai, hoje é o segundo dia dessa jornada de 50 dias, aonde o Senhor convoca, Senhor, o seu povo, né? O povo adquirido pelo seu nome, pelo teu sangue, pela vitória da cruz. O Senhor, Pai, nos alinha corpo, alma e espírito, a mente e o nosso coração, porque nós precisamos do Senhor, do equilíbrio, da sensatez, nós precisamos, Pai, ser ajustados no Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, nós nos desligamos de toda influência, Senhor, que possa estar relacionada com esse dia chamado hoje. Tudo, Senhor, que venha combater a Shalom do Senhor. Por isso, nos desligamos de sentimentos de medo, de culpa, de sentimentos de estressantes, de guerras, de contendas, de todo o desequilíbrio emocional. Nós queremos ter controle nas nossas emoções. Nós queremos nos desligar, Senhor, de toda a idolatria, de toda a humanidade caída. Pai, não permita, Senhor, que nós venhamos fluir, Senhor, nessas inconstâncias do nosso ser. Mas nós nos revestimos da couraça da justiça, buscando o espírito do entendimento para fluir segundo tua boa vontade, em nome de Jesus. E assim seja. Amém? E amém. Amém, queridas? Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar com você nesse dia, que o Senhor possa ir diretamente no teu espírito, te alinhando, te posicionando, nessa jornada que nós estamos empreendendo aqui, em nome de Jesus. Não consegui fazer no Instagram. Da outra vez, no último propósito que eu fiz, o Instagram já estava bloqueando por causa das canções, né? E o fundinho musical, mas, enfim. Vamos ver se a gente consegue fazer, então, aqui aqui só, aqui no canal, né? E eu vou postar lá no Instagram, para que o pessoal migre para cá para ouvir as ministrações, amém? Em nome de Jesus, que você seja edificado nesse período, em nome de Jesus. Ontem também caiu um pouco a internet, oscilou, né? Meu marido até falou assim, olha, será que não será necessário a gente estar dando uma olhada em outra, né? Outro servidor, mas vamos ver, né? O que vai ser, porque nós já até aumentamos a quantidade, mas internet é internet, né? Bom, enfim, nós estamos nesse propósito, movimentos e colheitas, né? E no jejum da aproximação. O que nós vamos fazer nesse jejum? Nós vamos colocar no louvor, nós vamos agradecer o Senhor, nós vamos buscar o Senhor e nós vamos orar cantando. Amém, queridos? Dessa vez nós vamos orar cantando. Eu até tinha me colocado diante do Senhor e buscando o Senhor sobre essas questões, e eu fui falando, Senhor, o que o Senhor quer
E o Senhor falou: olha, muitas vezes vocês estão fazendo orações repetitivas, né? Então ele falou: para que não fique repetitivo, vocês possam estar me adorando, orem cantando para mim. Então, esse período, coloca um louvor, cante para o Senhor e vai buscando, Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero me aproximar do Senhor, porque isso é fundamental, queridos, para a nossa edificação do nosso espírito. O espírito do homem precisa ser reconectado ao Espírito de Deus, porque é isso que vai nutrir as nossas vidas. A nossa alma precisa de alinhamento, mas se o nosso espírito não estiver no Espírito do Senhor, nós não vamos conseguir ter resultados que nós precisamos espirituais, que é estar mais unidos ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre equilíbrio. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Bom, Salmo 8. Esta manhã eu levantei, eu perguntei ao Senhor, Pai, o que vai ser liberado hoje pela manhã, né? E o Senhor me trouxe Salmo capítulo 8. Amém? Todos os dias pela manhã, o Senhor derrama sobre a terra suas misericórdias, novos neurônios e recursos. Recolha com fé. Você levanta de manhã, você coloca o louvor, você canta ao Senhor, edifica o seu espírito, edifica a sua alma e receba, Senhor, eu recebo as tuas santas misericórdias que se renovam a todas as manhãs. Eu recebo, Senhor, os novos neurônios para que eu possa andar, usufruir, adquirir bens, negócios, para que eu possa ser criativo, porque o Espírito Santo, queridos, é o que traz toda a criatividade que nós precisamos, e eu recebo, Senhor, os recursos dos céus para me mover, em nome de Jesus. Amém, queridos? O Senhor, ele derrama recursos do céu para que a gente possa cumprir com as nossas obrigações. Também o Senhor derrama recursos para que a gente possa se mover no reino, porque nós precisamos também. Isso é muito importante, né? Em nome de Jesus. Amém? Salmo 8. O Salmo 8 diz assim: Ó Senhor, nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tu lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Olha que maravilhoso, queridos. O que é o homem para que dele te lembres? O que é o filho do homem para que visites? Hoje eu acordei, né? E o Senhor me trouxe essa palavra enquanto eu estava cantando para o Senhor. O que é o filho do homem, né? O que é o homem para que dele se lembres? Queridos, que zelo que o Senhor tem para conosco, né?
Quem nós somos, queridas? O que nós somos para que o Senhor nos ame tanto assim e continua com esse cuidado de estar nos orientando, com esse cuidado de estar mostrando, zelando, olha aqui, tá indo ali, olha lá, tá indo lá, olha aqui, volte aqui. Olha que cuidado extraordinário da parte do Senhor para com as nossas vidas. E muitas vezes nós nos colocamos num lugar de abandono, né? Ah, o Senhor não está me ouvindo, né? O Senhor Deus não está me ouvindo. Porque todas as vezes, queridos, que você se sentir que você não tem resposta, que é aquele sentimento de abandono, você sempre arremete para a voz de Deus. Amém, queridos? Porque nós jogamos muitas vezes em cima das nossas lideranças espirituais essa incumbência de abandono. Isso é errado, né? As nossas coberturas espirituais, elas são abençoadas. São pessoas que estão ali para nos ajudar no direcionamento da palavra dia a dia. Porém, queridos, sem Deus, nada poderemos fazer. Esse é o mês de Ave, é o mês da paternidade. Você precisa ser conectado na oliveira verdadeira, queridos. E assim, quando você for conectado no Senhor, todos os nossos paternidades espirituais, nossos pastores, apóstolos, todas as pessoas que estão sobre você, elas vão receber essa bênção do Senhor. Então, o Senhor nutre as nossas paternidades espirituais, pastores, apóstolos, quem for sobre a sua vida, se você estiver conectado no Senhor. Mas se você não estiver conectado no Senhor, como que eles vão ser nutridos? O Senhor derrama a nutrição que nós precisamos através da vida deles, se nós estivermos no Senhor. Porque se a gente estiver no homem, o homem chega um momento que ele precisa cumprir as obrigações dele. Liberou a palavra e ele volta para a casa dele e vai fazer as tarefas dele. E quem é que vai manter acesa aquela chama que foi liberada, se não for o Senhor? Então, nós precisamos do Senhor. Este é um propósito onde nós precisamos nos aproximar de Deus, queridos. Senão, as nossas paternidades, as nossas autoridades espirituais, elas não vão receber a nutrição para nos suprir. Elas vão estar falando, não que elas não vão receber, elas até recebem do Senhor para elas, para outras pessoas, para distribuir para as outras pessoas. Mas olha só, 2, da boca dos pequeninos e da criança de peito. Qual que é suscitasse força? Qual que é a necessidade do bebê ali mamando, se nutrindo? Muita fome. Se eu não tiver fome, o Senhor não vai me nutrir. E essa fome, ela precisa vir de mim para com Deus primeiro. E depois o Senhor vai dar através dos papais, das mamães espirituais para nos nutrirem. Então, o nosso papel primordial é o Senhor. E assim o Senhor trará a nutrição através dos papais, para que eles venham nos nutrir. E isso é muito importante da nossa parte. Amém? Então, o que é, hoje eu acordei com isso, né? Com essa palavra, essa frase, e o que é o homem para que te lembre, Senhor? E o filho do homem para que nos visite. O Senhor tem esse zelo muito grande para com o homem. Isso, queridos, é uma característica do Senhor, que ele não se esquece de nós, ele não nos abandona, nós não estamos abandonados no Senhor. Mas nós precisamos do Senhor, senão nós não receberemos das nossas autoridades. Então, desde a infância, o homem, ele busca o quê? Equilíbrio. É por isso, queridos, que nessa jornada o Senhor quer nos reposicionar. Então, o equilíbrio é algo fundamental para o ser humano. Então, a criancinha pequenininha nasce,
totalmente dependente dos pais. Ela precisa que os pais façam o quê? Os pais venham trazer a nutrição que ela necessita. E essa nutrição vai fazer com que o bebezinho, posiciona o corpinho, daqui a pouco ele está sentando, ele consegue sentar, ele consegue equilíbrio para poder gatinhar, ele consegue equilíbrio para se levantar nas perninhas e ficar de pé. E o pai fala: venha, ande, ande, começa a andar, né? Então, desde a infância, o homem ele busca equilíbrio, ou seja, andar sobre as suas próprias pernas. No entanto, sempre necessitará de alguém para apoiar, para dar necessidade. E são os nossos primeiros pais biológicos que fazem e cumprem essa função, né? E depois vem os nossos pais espirituais. Então, na minha parte biológica, eu preciso do quê? Nós precisamos, do ser humano precisa de pai e de mãe que nos levante, pegue pela mãozinha, comece a dar os primeiros passinhos, comece a caminhar, nós precisamos dele. E assim, quando a gente vai para o Senhor e a gente aceita o Senhor Jesus e começa uma jornada cristã, né, de busca desse Pai Celestial, nós precisamos de equilíbrio. Então, o Senhor começa com os pais espirituais. E é eles que vão pegar pela mão e vão falar: ande, dê os passinhos, se alegrar com as nossas primeiras caminhadas, né? Então, nós precisamos deles. E depois que nós conseguimos esse equilíbrio, porque o pai espiritual está ali orientando, nós precisamos a caminhada da jornada com o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai falar: transicionou novamente. Primeiro o pai biológico, pai espiritual e o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nova transição, novo nível, é o homem espiritual. Nós precisamos dele, querido. Nós precisamos ativar o nosso espírito no espírito do Senhor. E para isso, o Senhor sempre ensinou a nação de Israel. Tirou eles da casa da servidão, tirou eles do Egito, e ele falou: vou colocar vocês em equilíbrio. Eu não abandono, eu não deixarei vocês na mão. Eu vou dar parâmetros para que vocês andem, equilíbrio para vocês. E vem então Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio é um livro maravilhoso, poderoso, onde o Senhor está ali posicionando, né, os israelitas. E não só os israelitas, mas todos aqueles que acabaram saindo, né, juntos e que estavam ali por meio. Bom, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6, verso 1. Na minha Bíblia diz assim, ó, um subtítulo: o fim da lei é a obediência. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinarem. Para que os cumpra na terra que passas a possuir. Ontem nós falamos de herança, e foi muito importante a palavra de ontem, apesar que eu comecei a ler, a internet caiu, perdi um pouco da primeira parte da oração, né? Mas eu falei assim, hoje eu vou ficar bem atenta com a internet, eu vou começar mais cedo para poder não ter esse problema, né? Bom, enfim. Ontem nós aprendemos que há uma frutificação, há uma colheita, há uma herança. E o povo de Israel, que recebeu as ordens do Senhor, em todo o tempo, vocês entrem na terra, vocês não façam aliança com os povos estrangeiros. Povo daquela terra, povo da terra. Por quê? Porque eles seguiam outras ordens e outra lei,
né? Que era das entidades deles. E aí reverenciavam elas, né? E o povo caía em desobediência, ia se afastando do Senhor. Então, nós falamos de herança e a importância de nós cuidarmos e cultivarmos a nossa herança. Nabote, ele falou uma coisa maravilhosa, ele falou, livre-me, ó Deus, de eu entregar a minha herança. Então, o Senhor está aqui falando novamente, olha, para a herança, para você tomar posse da sua herança, para você cultivar a sua herança, para você não perder a sua herança, para que você cuide, porque você sabe que Jezabel está olhando os seus frutos, os frutos bons, então, nós precisamos zelar pelo quê? E o Senhor disse: olha, 2, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, o teu filho, o filho do seu filho, gerações, todos os dias da sua vida, e os teus dias sejam prolongados, né? Então, essas leis e esses estatutos é para que você passas a cumprir, né? Pelas terras que eu vou dar para vocês, para a herança que eu vou dar para vocês, pelo campo que eu vou dar para vocês, pela possessão que eu vou dar para vocês. Queridos, todos nós ganhamos um campo de presente no Senhor. E esse campo espiritual, ele vai ser tomado posse. Agora, eu preciso ter equilíbrio na minha alma, no meu homem emocional, para que eu não perca a minha herança, a possessão do meu campo, o meu domínio sobre o meu campo. 3. E aí o Senhor dá a bênção principal de todas aqui. Verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no seu coração, nas suas emoções, né? E tu inculcarás aos teus filhos e delas, coloca na mente, coração, mente. E delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, prática de vida, né? Prática. E serão por frontal entre os olhos, minha mente. Escreverás nos umbrais da tua casa, né? E nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, na tua herança, na tua possessão, que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te farias grandes e boas cidades, que tu não edificastes, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, 12, guarda-te para não esqueças o Senhor que te tirou da terra da servidão. Ok? E aí o Senhor continua dizendo, 13. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirá outros deuses e nenhum dos outros deuses dos povos que houver em roda de ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, no meio de ti,
para que a ira do Senhor teu Deus não acenda contra ti, não te destrua, e de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentasse em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a terra, a qual o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos teus pais. Herança. Lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. 20. E quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo: o que significa os testemunhos e os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus te ordenou? Então dirás ao seu filho: éramos servo de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra o Faraó e toda a tua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sobre juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida e ter como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, preciso tomar posse da minha herança, preciso cuidar da possessão que o Senhor me deu, eu preciso cuidar daquilo que o Senhor tem me comissionado, né? Como que eu vou fazer isso? Colocando o Senhor acima de tudo na minha vida, né? Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único, exclusivo, Deus zeloso, Deus compassivo, longânimo, né? Então, ele é o nosso equilíbrio, ele é o nosso parâmetro, e nós precisamos, para ter equilíbrio, precisamos obedecer uma ordem maior. Alguém que nos vai dizer o que nós temos que fazer. No entanto, queridos, como tudo que busca equilíbrio, também a pessoa vai querer autonomia, não é assim? A criança é pequenininha, ela começa a dar os seus primeiros passinhos e o pai se alegra. Muito bom, filho, vem com o pai, vem com o pai. A criança se esforça e ela começa: uau, eu consigo, eu posso, eu sei fazer por mim mesmo. E é aqui que muitas pessoas estão perdendo umas observâncias na parte do Senhor. Porque, queridos, uma coisa é você depender do Senhor, estar vigilante nas suas ordenanças e nos seus estatutos. E outra coisa é quando o ser humano busca equilíbrio e também busca ter autonomia. Porque a partir do momento que a criança dá os primeiros passos, ela fala: eu posso andar por mim mesma, por mim só. Então eu vou para alguns lugares, ninguém me manda, ninguém manda de mim. E aí que a gente entra na questão da autonomia. O que é autonomia? Autonomia é uma independência, uma liberdade e uma autossuficiência. Então, Satanás e seus demônios, eles também se alegram com as nossas conquistas humanas. E aí ele fala: muito bom. Ele também vai aplaudir. E aí que vai enchendo o nosso ego de independência. E quando a gente enche o nosso ego de independência, nós falamos: puxa, até aqui o Senhor tem me abençoado, agora eu vou começar a andar por mim só. E aí a gente começa a querer fazer do nosso jeito. Não preciso orar todo dia, não preciso buscar todo dia, não preciso observar a lei todo dia.
Quando eu me afasto do Senhor, automaticamente eu vou me afastar do meu pastor, eu vou me afastar do meu apóstolo, eu vou me afastar daquela pessoa que está cuidando de mim espiritualmente. E nessa independência, Israel caiu várias vezes. Por isso que o Senhor falou: olha, cuide. Falou em Deuteronômio, não ouviu. Foram fazer alianças erradas. Em Josué, Josué, agora você vai assumir o posto, cuide. O povo foi fazer do seu jeito, autonomia. Juízes, o Senhor levantou eles ali, né? Judá falou: e agora, e agora que nós vamos fazer, Senhor? Judá vai à frente. Cuide, não vai fazer alianças errôneas, não vai se aliançar. Que alianças errôneas é essa? É essa que não é do Senhor. Então, a partir do momento que eu tirei Deuteronômio 6 da minha vida, né, a obediência de ouvir só o Senhor e amar a Ele, amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força, eu já não escuto mais ninguém. Não vou escutar o pai espiritual, não vou escutar o pai natural, não vou escutar a direção de ninguém, do meu pastor, do meu apóstolo, de ninguém. Porque eu já quebrei um elo principal que é com o Senhor. Então, esse elo principal com o Senhor, nós temos que tomar muito cuidado. Essa independência, essa autonomia, Israel fez em todo o tempo. Por isso que se levantava juízes, colocava em ordem, agora está em ordem. Israel ia se apostatando, apostatando, apostatando e apostatando, se esfriando, saindo, se ausentando de Deus, se aliançando com as vozes do povo da terra. E aí o Senhor falou: inimigo, inimigo saía, ia lá, saqueava, crises, fomes, e eles começavam a clamar ao Senhor novamente. E o Senhor falava: vou pôr um juiz. Os juízes se levantavam. É bem interessante o livro de Juízes. Ele chegava ali, ele pegava e falava: vamos para a lei, vamos para a ordem. Ele colocava a ordem no lugar. E aí ele falava: agora vocês vão buscar o Senhor. E eles começavam a buscar o Senhor, se arrependiam, jejuns, choro, pranto, tudo em ordem. Daqui a pouco começavam tudo de novo. Então, essa sequência de infidelidade fez com que o Senhor entregasse eles nas mãos do inimigo. Muitas vezes, queridos, muitas coisas que nós tomamos por decisão própria, escolhas próprias, autonomia, do meu jeito, da minha forma, são minhas regras, meu corpo, minha vida. Israel também fazia, e o corpo de Cristo, o corpo da igreja, também está fazendo. Eu não preciso ficar ouvindo o pastor. Quando a pessoa fala, eu não vou ouvir, o pastor está lá clamando e falando: olha, queridos, precisa ser obediente, precisa ser no seu dízimo, sua oferta, na sua vida, precisa obediente à voz do pai, da mãe, dentro de casa. Por quê? Por que que as pessoas não obedecem às direções? Não é porque o líder está em pecado. Isso aqui é um dos erros, o maior erro que a igreja comete com as suas lideranças. Sabe por quê, queridos, que as pessoas se desviam da voz profética e vai ouvir a voz do engano profética Jezabel? Comer da mesa de Jezabel, porque Jezabel ela tira os filhos da mesa do pai e põe na mesa dela. Jezabel, ela tinha uma mesa aonde ela alimentava os seus reis. Então, ela tira da mesa do pai e põe na mesa dela. Ela também tem comida, ela também tem alimento. Mas o alimento dela é rebeldia, engano e sedução. Então, o Israel, ele queria receber as ordens, praticar, mas deixa, agora tá dando certo, eu vou fazer sozinho. Não precisa mais me ensinar. Agora eu vou pôr em prática e saía da presença de Deus.
Nós vamos aprender um pouquinho, nós vamos ler um pouquinho sobre 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, nessas semanas que vão entrar aí pela frente. E o Senhor falou muito comigo, muito. Questão de. O Senhor falou: olha, eu queria ser um Deus para Israel. Eu queria ser um Deus. E eles pediram um homem. Não foi errado eles pedirem um rei. E o Senhor deu um rei. Só, queridos, que assim, olha, não basta ser um rei ruim ou um rei bom. Nosso coração tem que estar em Deus, primeiro lugar. E é por isso que as pessoas vêm para as igrejas e elas não escutam, o pastor está explicando, o pastor está dando as ordens, o apóstolo está direcionando. E por que não está escutando? Não é porque eles são ruins, eles são péssimos administradores. Não é nada disso. O Senhor me trouxe esse entendimento, queridos, e enquanto eu estava num processo de busca do Senhor, o Senhor falou assim: olha, os meus líderes, meus apóstolos, pastores e quem estiver direcionando, reis, sacerdotes, todos eles vão fazer o trabalho deles. Porém, se o ser humano não estiver conectado na oliveira verdadeira que sou eu, nada vão ouvir, nada vão fazer, nada podereis fazer. E eu trouxe aqui um ensino que eu fui buscar. O que significa autonomia na ciência política? Autonomia na ciência política. Ela significa autonomia de um governo que pressupõe a elaboração das suas próprias leis e regras, sem interferência de um governo central na tomada de decisões. Então, para a ciência política, o que significa autonomia? Um governo que rege e elabora as suas próprias leis e regras, sem interferência de um governo central para a tomada de decisões. Então, isso aqui, queridos, é o que a gente faz. Quando nós não ouvimos, não obedecemos, é porque, na verdade, não tem nada a ver com o trabalho eficiente ou ineficiente dos nossos pastores, apóstolos, profetas ou os pais espirituais. Não tem nada a ver com eles. Tem a ver com a nossa deformidade em buscar o Senhor. Se nós não estivermos no Senhor, pode ser o melhor apóstolo com uma bagagem espiritual excelente, a pessoa vai estar torta. E é aqui que muitos pastores e apóstolos cansam nas suas jornadas, porque faz com que Jezabel, esse espírito maligno que atua no profético, faz com que esses líderes espirituais se sentem invalidados na palavra do Senhor. Mas não tem nada a ver com o trabalho deles, eles são excelentes no que eles fazem. Tem a ver com o ser humano que não está ligado no Senhor. Por isso que o Senhor falou: ouve, ó Israel, nosso Deus é o único, e amarás ele, pois, de toda a tua força, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, para que vocês não tenham ouvidos entupidos. E isso, queridos, isso é que está fazendo com que as pessoas acabem invalidando as pessoas que estão no comando da direção das nossas vidas. Esse espírito entra numa sutileza para invalidar a voz profética daqueles que estão liberando, orientando o povo. Não tem nada a ver com eles. Tem a ver com o ser humano que já está desligado do Senhor.
Na filosofia, sabe o que significa a palavra autonomia? Ela determina a liberdade do indivíduo em gerir livremente a sua vida, efetuando racionalmente as suas próprias escolhas. Olha, liberdade do indivíduo em gerir livremente a sua vida. As pessoas querem gerir as suas escolhas próprias por si, sem o Senhor. E é por isso, por isso, queridos, que as escolhas não estão sendo assertivas. 1 Timóteo 1, capítulo 8, foi lido hoje de manhã, a hora que eu estava preparando essa palavra. Tá vendo? Como se eu estiver ligado no Senhor, o meu orientador espiritual vai me nutrir? Estava lendo sobre isso hoje de manhã. Eu estava lendo e buscando o Senhor, e o meu apóstolo foi nutrido no Senhor para me nutrir. Mas eu tenho que estar ligado no Senhor. 1 Timóteo 1, verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parecidas, que matam os pais, matricidas, que matam as mães, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos. Então, para que serve a lei? A lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. É óbvio que o código da lei não é dirigido para as pessoas responsáveis, mas para os irresponsáveis. Então, se muitas das coisas na sua vida estiver irregular, primeiro lugar, busque o Senhor. E aí você vai mudar a forma com que você enxerga seu apóstolo, seu profeta, seu pastor, seu pai, sua mãe. Queridos, o que equilibra o ser humano é o Senhor. E nós precisamos dele. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Nos livra, Senhor, do medo, da culpa, das guerras e contendas. Nós precisamos do equilíbrio emocional. Pai, nos perdoa, Senhor. Porque, meu Deus, o Senhor já deixou o parâmetro, o equilíbrio, que é obedecer o Senhor e amar o Senhor de todo o nosso coração, nossa alma e nosso entendimento. Porque o Senhor é único. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pela nossa autonomia, independência. Nos perdoa, Senhor, por querer fazer nossas próprias leis e regras, sem a interferência do governo central, que é Cristo sobre nós, que é a cabeça da igreja. Pai, nos perdoa, porque estamos entrando em filosofias que estão nos ensinando que o indivíduo, ele pode gerir livremente a sua vida, de uma forma racional, nas suas próprias escolhas. Nos perdoa por essas maldades. Pai, que hoje nós possamos estar ligados no Senhor como o único Deus das nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E assim seja, amém? Queridos, em nome de Jesus, começa a rever os seus conceitos. Amém? Não exija da sua paternidade, seu apóstolo, seu pastor, os seus pais, não exija mais
do que eles possam dar, porque eles também são conduzidos pelo Senhor. Reveja, porque se as coisas não estão funcionando, certamente você não está ligado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Amém? E o Senhor mesmo Jesus, que veio testificar o Pai nos céus. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma terça-feira produtiva, cheia de vitórias, em nome de Jesus. Shalom, shalom.